Olá pessoal, neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a indústria cultural, um conceito muito importante desenvolvido aqui nessa obra, A Dialética do Esclarecimento, por Adorno e Horkheimer. A gente quer esclarecer um pouco o conceito e também tirar algumas dúvidas, algumas incompreensões muito comuns. Por exemplo, eu tenho aqui essa caixa com 85 CDs com a obra completa de Beethoven. A gente pode dizer que Beethoven é indústria cultural porque foi produzida em série? Então vamos explicar um pouco o conceito e compreender melhor o que é de fato a indústria cultural. Acompanhe. Aproveita e já vai deixando o seu like aí no vídeo e fala o que você está achando do microfone. Eu estou fazendo um teste hoje com um microfone novo que eu comprei, bem mais barato do que eu estava utilizando, e vamos ver se resolve. Eu gravo numa sala grande aqui, o outro, embora seja um microfone bom de 150 euros, estava dando muito eco por causa da sala, né? Era um microfone shotgun. Agora eu estou com esse de lapela aqui, me fala aí o que vocês vão achar desse microfone novo. Inicialmente vamos falar então um pouco do conceito de indústria cultural, como que surgiu. O conceito servia para designar inicialmente todo um complexo industrial de produção e de distribuição de bens culturais nos Estados Unidos e na Europa no início do século XX. A indústria cultural não é propriamente os dispositivos eletrônicos como rádio, televisão, videocassete, Blu-ray, etc. Não é isso. A indústria cultural ela pressupõe antes a apropriação desses dispositivos pela grande indústria. O objetivo inicial da indústria cultural era, além de lucrar, porque era uma ótima oportunidade de business, de negócios, era também estabelecer padrões de comportamento nas grandes massas. Lembrando que no início do século XX, o perigo de revoluções de trabalhadores, revoluções proletárias, ainda era real. Então a indústria precisava, de alguma forma, fazer com que o comportamento das grandes massas fosse minimamente previsível. O principal texto em que Adorno e Horkheimer discutem o conceito de indústria cultural está aqui na Dialética do Esclarecimento, em um artigo intitulado Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas. É interessante que esse termo mistificação no alemão ele é Betrug, que é um termo que no cotidiano é utilizado aqui na Alemanha para se referir à fraude, à enganação simplesmente, né? Em português, não sei por que optaram por um termo mais chique, né, mistificação, mas no cotidiano eu escuto esse termo aqui na Alemanha simplesmente como enganação, como fraude, né, passar a perna, por exemplo. No início do texto, eles vão falar que aqueles que antes temiam, né, que o fim das grandes religiões ou então que o fim dos resíduos, né, das sociedades pré-capitalistas fossem desembocar num total caos na sociedade, que eles são desmentidos diariamente, porque hoje tudo é parecido, né? Tudo é muito semelhante umas coisas com as outras. E eles falam que então que jornal, rádio e revistas, tudo isso forma um sistema. Os meios de difusão, eles nem mais tentam se vender como arte. Há muito tempo, na época de Adorno, eles já tinham percebido que eles já tinham entregado, escancarado já que eles eram, na verdade, nada mais que negócios, que business. Só que a indústria cultural não é a grande indústria que realmente manda no sistema. A indústria cultural ela é subordinada aos grandes monopólios capitalistas, como os monopólios do aço, petroquímico, de eletricidade, etc. Ou seja, a indústria cultural ela é forte, mas ela sabe a quem ela deve obedecer. Um pouco mais à frente, eles fazem uma observação interessante, que eles falam que na indústria cultural tudo é tão semelhante, os seus produtos são todos tão parecidos, que é como na indústria automobilística, por exemplo. Os carros são extremamente semelhantes, né? O Adorno, nessa época aqui, ele já observava, né, que às vezes tinham carros de montadoras diferentes, e que, na verdade, os carros eram muito parecidos, né? E, às vezes, os caras que são os entendedores de carro, eles ficam observando algumas minúcias, uns detalhezinhos aqui e tal, né? Mas, na verdade, tudo é muito parecido, eles são muito iguais, a diferença é mínima. E ele fala que esse fenômeno, essa tendência, ela se manifesta também na indústria cultural. Todos os seus produtos são extremamente semelhantes entre si. Com o desenvolvimento e o estabelecimento definitivo da indústria cultural, tudo agora no mundo é visto através de suas lentes. O Adorno e Horkheimer observam aqui que aquela experiência que antes os telespectadores tinham, né, de quando saíam do cinema, eles achavam que as ruas eram como se fosse uma continuação do que eles tinham acabado de vivenciar dentro do cinema. Ele fala que essa experiência agora é geral, né, porque nos primórdios do cinema as pessoas tinham essa experiência, né, de assistir um filme e quando elas saíam para a rua, elas ainda se sentiam dentro do filme.
E o Adorno e Horkheimer falam que agora essa experiência ela é generalizada, né? Porque os produtos da indústria cultural elas são como um prolongamento da vida cotidiana. E é interessante a gente perceber que eles escreveram isso muitas décadas antes do surgimento de fenômenos como o Big Brother, por exemplo. O que é o Big Brother no final das contas? Senão uma mera reprodução da vida cotidiana. Coloca um monte de gente dentro de uma casa e as pessoas ficam fazendo coisas absolutamente triviais, coisas que a gente mesmo fica fazendo em nossas casas quando a gente está sozinho ou então quando a gente recebe alguma visita. E a coisa com o Big Brother pode ficar pior ainda para aqueles que são assinantes, que conseguem ter acesso às imagens 24 horas por dia. Porque pelo menos quando você vê só o resumo da coisa na Rede Globo, eles tentam colocar ali algumas cenas mais interessantes, o que aconteceu de mais extraordinário. Agora imagina você ficar observando aquilo 24 horas por dia. Então a coisa pode ficar de fato muito pior e é uma tendência que o Adorno já tinha percebido aqui. Talvez ele não conseguiria visualizar, eu talvez ficaria muito feliz de perceber como que ele conseguiu captar a coisa em seu núcleo, em sua essência e como que a coisa se desenvolveu de fato para o que eles já estavam prevendo aqui. Uma outra característica da indústria cultural que a gente também pode exemplificar com programas tipo o Big Brother é a questão da heroização do medíocre. Uma pessoa extremamente medíocre, que não tem absolutamente nada demais acima da média da população, ela acaba se tornando uma espécie de herói, uma subcelebridade por alguns meses, unicamente por ter participado daquele programa. E no contexto aqui da dialética do esclarecimento, ele menciona que essas pessoas, os stars, as estrelas, elas acabam depois indo fazer propaganda para a grande indústria. É exatamente o que acontece com as subcelebridades do Big Brother, por exemplo. Inclusive, eles fazem uma observação interessante, que eles falam que quando Sócrates afirma que o belo é útil, essa profecia de Sócrates, ironicamente, ela acabou se cumprindo na indústria cultural. Bom, feitas essas considerações iniciais sobre a indústria cultural, vamos apresentar aqui 3 pontos, 3 características que eu acho que são importantes para definir o que é indústria cultural. Essas 3 características são o roubo, a expropriação do esquematismo, o fato de que cada indivíduo ele tem um estilo dentro da indústria cultural e também o fetichismo da mercadoria, da mercadoria enquanto bem cultural. Este primeiro item, a expropriação do esquematismo, é uma referência que eles fazem a Kant. Então, é claro, o assunto ele é muito amplo, não dá para a gente explicar muito bem o conceito aqui, mas eu vou tentar resumir brevemente o que é isso. O que o Adorno e Horkheimer querem dizer com expropriação do esquematismo. Esquematismo, na crítica da razão pura de Kant, é como se fosse o processo através do qual o conhecimento ele é gerado, é como se fosse uma mediação entre aquilo que a gente recebe da percepção sensível, dos sentidos, e aquilo que é operado pelo intelecto. Na crítica da razão pura, Kant percebeu que aquilo que vem dos sentidos é de uma natureza completamente diferente do nosso intelecto, que atua sobre os dados recebidos pelo sentido para produzir o conhecimento. Então Kant fala que é necessário uma instância intermediária que vai atuar ali no meio, que consegue fazer o meio de campo entre as duas coisas. E esse meio de campo é feito pelo chamado esquematismo. O esquematismo ele significa que quando o indivíduo ele vai interpretar alguma coisa, ele pelo menos tem um certo grau de autonomia, ele consegue fazer esse processo através dos seus próprios valores morais, por exemplo, através de seus próprios conceitos. Isso, para o que nos interessa aqui, quer dizer que o indivíduo do iluminismo, que na verdade o Kant ele tem em vista sempre esse tipo de indivíduo, é um indivíduo autônomo que consegue fazer isso através dos próprios conceitos. Então, quando Adorno e Horkheimer falam que a indústria cultural ela expropria o esquematismo do indivíduo, ela quer dizer, eles querem dizer que a indústria cultural, ao mesmo tempo que ela dá a obra, ela dá também o significado. Ou seja, ela não deixa ao indivíduo a possibilidade, a oportunidade de dar uma interpretação por conta própria das obras. A indústria cultural como que oferece uma chave de leitura, uma chave para decodificar as obras que ela entrega. Ou seja, ela dá a obra e dá também a interpretação. Olha, você está vendo esse filme aqui? É assim que você deve interpretar essa obra. E o Adorno e o Horkheimer, eles falam inclusive o seguinte, eles falam que o esquematismo é o primeiro serviço que a indústria cultural entrega ao indivíduo. Quanto ao segundo item, que é o consumo de um estilo, o fato de que cada um tem um estilo na indústria cultural, Adorno e Horkheimer, eles falam que na indústria cultural, essa divisão, por exemplo, entre filmes do tipo A e filmes do tipo B,
É uma divisão que, na verdade, não diz respeito propriamente às obras, mas simplesmente aos indivíduos. Essa é uma forma de catalogar, né, de classificar os indivíduos. Então, eles fazem a observação aqui de que na indústria cultural tem um nicho específico para cada um. É uma coisa tipo assim, qual que é o seu estilo? Não, tem para você, seu estilo é esse? Nós temos uma coisa para você aqui. Você acha que você é um cara, tipo, fora da média, né? Você acha que você é um cara, tipo, cult. Claro, tem o cult também. Isso que é interessante, né? Porque o pessoal às vezes acha que vai assistir filme cult, que está saindo da indústria cultural. Não, o cult é só mais um label para a indústria cultural. Dá um exemplo aqui. Imagina o cara, ele vai numa loja, aí vê um monte de filmes lá, aí ele vê um filme de um tal de Luiz Buñuel, O Anjo Exterminador. Ele vê lá o filme em preto e branco, não conhece, não sabe quem é, fala assim, não, isso aqui não parece ser interessante não. Mas aí o cara olha para cima na prateleira e lá tá o rótulozinho assim, filmes cult. Aí o cara decide comprar o filme, porque, não, eu não conheço, mas se é cult, então deve ser para mim, porque, né, eu sou cult. Nem sabe quem é, não interessa quem é Luiz Buñuel, não interessa o tipo de filme que é, mas porque é cult e ele se sente integrado nesse rótulo, né, ele se autodenomina assim, então ele vai consumir essa mercadoria. Ou seja, até o nicho cult é um nicho da indústria cultural. Claro, com isso não estou dizendo que o Luiz Buñuel, O Anjo Exterminador, essa obra especificamente desse diretor, seja indústria cultural. Agora, é a forma de apropriação pelo indivíduo que acaba tornando esse objeto, essa mercadoria, em indústria cultural. E a terceira característica que a gente citou, que é o fetichismo da mercadoria nos bens culturais, é o fato de que para os indivíduos, segundo Adorno e Horkheimer, às vezes é mais importante ser visto indo ao teatro ou ao cinema do que propriamente passar pela experiência estética. Então muita gente gosta de fato, comprar, de pagar pelos bens culturais, né, em forma de mercadoria, e às vezes a questão não é nem tanto pela experiência estética, né, mas é simplesmente para se mostrar que, olha, eu estou por dentro, né, eu consumo tal coisa. Às vezes é mais interessante ser visto indo ao cinema do que de fato estar no cinema e apreciando um filme. Às vezes o indivíduo paga o ingresso, dorme lá dentro, mas as pessoas viram que ele foi e depois ele pode mostrar o canhoto do ingresso e mostrar que de fato ele estava lá, isso é muito mais importante. Você ser visto, parecer, é mais importante do que passar pela experiência estética. E nesse sentido, a gente pode também falar sobre o fato de que, às vezes, é mais importante, por exemplo, você ter uma determinada obra, por exemplo, você ter uma caixa de discos de Beethoven, do que, de fato, ouvir o Beethoven. Então, as pessoas compram e, na verdade, não vão ouvir. Mas é bonito estar lá em casa, na estante, pode ser bem interessante isso. Isso seria uma espécie de fetichismo da mercadoria, ou seja, o importante é você ter a coisa, é você consumir, mas não tanto você passar pela experiência estética de ouvir um Beethoven. Então, aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo, essa caixa aqui de Beethoven, 85 CDs, eu posso dizer que isso aqui é indústria cultural? Eu posso dizer que Beethoven é indústria cultural só porque foi gravado, foi produzido em série, assim, vários CDs, a mesma coisa essa aqui de Mozart? Não especificamente. A questão da indústria cultural não diz respeito ao fato de esses discos serem produzidos em série, porque o nome, às vezes, o termo indústria cultural pode passar essa ideia. Então, como é que a gente pode definir indústria cultural? É mais no sentido de ser uma lógica de produção e apropriação de bens culturais. Então guardem isso. A indústria cultural é mais uma lógica de produção e apropriação de bens culturais. Então, obviamente, o Beethoven, na época que ele compôs as suas obras, ele não compôs pensando em ser gravado em disco. A mesma coisa o Mozart. A gente não pode dizer que as obras dele são obras da indústria cultural. São obras de arte, na verdade. E não é porque a gente grava isso no CD que isso automaticamente se torna indústria cultural. Agora, isso pode se tornar indústria cultural dependendo da forma como o indivíduo vai se apropriar disso. Por exemplo, se eu vou colocar Beethoven como música de fundo enquanto eu lavo os pratos, isso aí já é uma coisa diferente. Se eu não vou, por exemplo, colocar um disco de Beethoven e ficar parado, dedicando toda a minha atenção a que eu estou ouvindo aqui, a experiência estética de ouvir Beethoven. Então, eu posso transformar Beethoven em indústria cultural pela forma como eu me aproprio.
Mas a obra em si, por estar aqui gravada em um CD, não é por isso indústria cultural. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Deixa o seu like se ainda não deixou, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.